Queridos amigos da Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que Jesus nos abençoe. Continuaremos lendo o terceiro capítulo da segunda parte do livro Nas Oragens do Pecado, o capítulo que, como se lembram, tem por título Consequências de um Baile. Na verdade, é a narrativa do Espírito Charles sobre uma festa, um baile, que se realizaria para a apresentação à sociedade francesa, especialmente à corte, de Ruth Carolina, transvestida no papel daquela querida amiga que seria exatamente a irmã de Carlos, que foi noiva de Ruth Carolina, e que, em decorrência do massacre acontecido no dia de São Bartolomeu, efetuado pelo capitão da fé Luiz de Narbonne, e as duas amigas, Ruth e Carolina, e ainda a irmã de Carlos, a querida, que eram muito queridas, que eram muito amigas uma das outras, então elas resolveram a fazer aquela vingança, e exatamente Ruth e Carolina assumia a personalidade daquela descendente dos Lavines. Mas, como era de bom tom, agora já que Ruth Carolina havia se casado com Luiz de Narbonne, que ela fosse apresentada à corte, então preparou-se uma grande festa no castelo de Catarina de Médicis, para que houvesse a apresentação. E desde a véspera da apresentação corria o boato pelas antecâmeras e corredores da rainha que a jovem esposa do conde de Narbonne viera das proximidades do Reno, que era uma artista consumada, não obstante tratar-se de uma aristocrata, e que desde o ingresso nos serviços da rainha vinha a esta apresentando, como à sua corte íntima, adoráveis canções que a França inteira gostaria de ouvir, e que era por ordens de Sua Majestade que deliciaria os convidados ao baile com alguns números da sua apreciada arte, que era o canto. A curiosidade seria, portanto, incomum, dado que a jovem desposada era uma condessa, quando tais predicados, conquanto muito admirados, seriam apanágio exclusivo da plebe. E, pois, trajando longo vestido de cetim branco, simples e cintilante qual túnica de deusas, marchetado de flores douradas, ao qual uma cauda muito longa e majestosa emprestava sugestões irresistíveis, os longos cabelos de ouro esparsos negligentemente pelas costas e pelos ombros, mais brilhantes que as velas dos lustres que pendiam dos tetos dos salões. Ainda a fronte alva coroada de rosas brancas, numa cesta de contas de pérolas pendente do braço esquerdo, e de onde apontavam rosas em profusão. As mãos delicadas e quase diáfanas, tangendo pequena harpa maviosa, cujos sons envolvidos em tonalidades flébeis enterneciam os ouvintes. Assim, graciosa e angelical como Ofélia pelos corredores do velho castelo de Elsenor, em busca das atenções do seu arredio Hamlet, Ruth Carolina de la Chapelle, a quem, com exceção de Catarina de Médicis,
todos julgavam que era uma descendente de Lavínia, entrou no salão de baile pondo-se a cantar, exatamente como o fazia na casa paterna pelas tardes domingueiras, em presença dos pais e dos irmãos, homenageando os companheiros de ideal religioso que a acorriam em visitação. Era ali, em presença do rei da França e da sua corte reunida, a realização genial de uma imagem lendária do Reno, espiritual, meiga, ser celeste subitamente aparecido entre os mortais, o sorriso terno e cativante, a voz dulçurosa e envolvente, entoando as formosas canções outrora criadas pelo irmão saudoso, cuja trágica morte seu coração chorava ainda e sempre choraria. Um murmúrio de surpresa acolheu-a. A um canto discreto e isolado, como habitualmente se portava em sociedade, Luís de Narbonne, o esposo daquela criatura a quem se diria personagem de lenda, emocionava-se e tremia, surpreendido por mais este atrativo daquela a quem se unira, pois que ignorava, enquanto Catarina comprimia os lábios com equívoca expressão, porque em sua boca jamais havia um sorriso, senão estranhos rictos afloravam, e Carlos IX, invariavelmente taciturno e indiferente, fixava os olhos na cena inédita em seus salões. A jovem evolucionava pela sala, cantando ao som da harpa. Ia e vinha em passadas ritmadas, cheia de arte e beleza. Abeirava-se de um e de outro convidado, saudando-os, graciosa e simples, a todos oferecendo uma rosa branca de sua linda cesta, entre um agudo mais prolongado ou uma pausa negligentemente escolhida para facilitar o gesto. Abeirou-se de início do trono, curvou-se cantando numa vênia solene, depositando aos pés dos soberanos uma braçada de rosas, e evolucionou pela sala, provocando sorrisos enternecidos a uns, encantando a todos. Mas, nas profundezas do seu coração, enquanto seus lábios cantavam, destilavam a revolta e o ódio por aquela corte de refalsados que haviam condenado seus irmãos de fé e trucidado seus entes amados, destroçando o seu lar e dela mesmo fazendo o ser diabólico que ali estava disfarçado em anjo. Cantava os versos do irmão querido e revivia dentro dos mais sagrados pensamentos, onde uma saudade inextinguível construíra o seu eterno altar, o lar fungente de afetos e alegrias que perdera os vultos amoráveis dos velhos pais, a cândida bondade dos 5 irmãos varões, os risos inocentes dos sobrinhos pequeninos, os quais ela embalava nos braços gentis, com aquelas mesmas canções que agora oferecia àquela aglomeração de abutres. Então sua voz atingia o sublime, para aqueles ouvidos mais habituados à maledicência da politicagem e das intrigas criminosas. Distinguiam-se lágrimas e estranhas doçuras na sua voz, ou vibrações de dor e anseios de revolta. Seus olhos,
que agora fulguravam raivas ou esfuziavam vinganças, dentro em pouco se enterneciam, recordando a figura protetora do irmão mais velho, que ajudara à sua criação, por entre carícias e conselhos bons. E um instrumento suave recordando a antiguidade dos reis que eram pastores. Acompanhava habilmente o canto mavioso que o bucolismo sugestivo do reno soubera inspirar. Há questões da antiguidade que Charles fala aqui dos reis que eram pastores. Ele explica numa nota de rodapé. Davi, rei de Israel, era músico e poeta, dedilhando a harpa com grande talento, segundo informa o Velho Testamento. Ruth então abeirou-se, porém, de Luís, o esposo feliz, que seria também a maior vítima da sua genial maldade. Murmurou, terna e provocante, uma canção de amor aos seus ouvidos extasiados, como quem segreda. Falou-lhe de dores, de saudades, de tragédias desenroladas à beira do rio querido. E sorridente e linda, ofereceu-lhe uma rosa rubra, símbolo do sangue derramado, a única dessa cor que trazia entre tantas que eram todas brancas. Sôfrego e radiante, o capitão da fé beijou-lhe as mãos recolhendo a dádiva, e o baile prosseguiu pela noite adentro, tendo a falsa Otília de Lavigne como a sua melhor atração. Do alto da cadeira majestosa, de onde irradiava um governo férreo para a França inteira, Catarina de Médici, sem perder o único gesto de Ruth Carolina, murmurava consigo mesmo. O gato se diverte com o indefeso rato antes de esmagá-lo. Creio que contamos com a mais consumada comediante da França para o serviço do trono. Se essa menina não tivesse tido a inconveniência de se utilizar do nome de Lavigne para o seu caso particular, escureceríamos a sua qualidade de huguenote para conservá-la ao nosso dispor. Ela é, porém, excessivamente audaz e perigosa. Luís de Narbonne, na verdade, está perdido, realmente perdido, com semelhante inimiga. Assim pensava a maléfica rainha. Mas dentre os oficiais que faziam a guarda pessoal do Sr. Duque de Guise, nessa noite de baile, com atribuições no interior de Louvre, destacava-se um que servira nas fileiras comandadas por Luís de Narbonne, quando dos seus inesquecíveis dias dos massacres dos huguenotes, pois, como deveremos estar lembrados, o moço capitão da fé se unira às forças de Guise naquela ocasião. Esbelto e severo, muito compenetrado de zelos pelo trono, ao qual respeitava, esse oficial não perdia naquela noite um minuto sem observar aqui e ali se o inimigo sempre possível das pessoas presentes não houvesse penetrado nos salões para fins deploráveis. Exorbitava, como vemos, das próprias atribuições, as quais, no momento, se reduziriam à pessoa do ilustre príncipe da Lorena. Atrevera-se por isso mesmo a acercar-se do salão de danças e, observando tudo na inspeção conscienciosa que supunha dever, deteve-se numa porta lateral e, oculto entre os reposteiros, pôs-se a assistir ao mavioso recital de Otília,
cintuoso e muito original para a época. Vendo-a, no entanto, quedou-se taciturno, a fronte carregada, o olhar irradiando desconfianças e intenções duvidosas. E enquanto os demais assistentes de nada mais cogitavam, para se darem sem constrangimentos ao prazer de admirar a celeste aparição daquela noite, ele, aliás, deixava confranger o próprio coração, revoltando-se intimamente a cada novo triunfo da linda cantora do Reno. O mesmo oficial frequentava assiduamente o Louvre, onde atendia a obrigações de sua classe, junto a Henrique de Guise e, portanto, junto ao trono. Ouvira falar de Otília de Lavigne como rara beleza que a todos encantava, e no seu casamento com o capitão de Narbonne, mas não tivera a ocasião de avistá-la senão naquele mesmo momento, vendo-a então pela primeira vez. Esse militar, circunspecto e rigoroso, era amigo sincero de Luís de Narbonne, e conquanto se mantivesse discretamente distanciado de um convívio íntimo com um fanático clericalista, dada a diferença de posições sociais, pois era um simples cavalheiro, sem terras nem haveres, e nem mesmo posições destacadas na sociedade, mercenário militar a soldo de quem melhor o remunerasse, admirava-o tão profunda e respeitosamente como um irmão submisso, pronto a dar por ele até a própria vida, se fosse necessário. Fanático religioso, ainda mais intransigente do que o próprio de Narbonne, permitiria o trucidamento da própria família, se esta ele julgasse prejudicial aos interesses da Igreja ou do trono. Às vésperas do terrível evento de São Bartolomeu, esse homem, cujo nome era Reginaldo de Trules, já nosso conhecido, fora investido pelo capitão da fé da especial missão de levar à família de La Chapelle a missiva de advertência, convidando-a a retirar-se do solo francês urgentemente ou a penitenciar-se publicamente em Paris, renegando a reforma. Reginaldo, como sabemos, não encontrando no castelo o destinatário da mesma, o jovem luterano Carlos Felipe, ali permaneceu por 3 dias, como hóspede, sendo tratado com deferências devidas a um fidalgo e a bonomia que caracterizava a família de La Chapelle. Admitiram-no, como vimos, para trás no culto ao evangelho da pequena igreja doméstica mantida pelo jovem Carlos Felipe na casa paterna. E no desenrolar da augusta cerimônia, ouvira falar os irmãos Felipes, na ausência de Carlos e também a jovem Ruth Carolina, que com o irmão mais velho aprendia a orar, recitando os salmos de Davi. Na tarde de domingo, que entre eles passara igualmente, assistir aos ensaios teatrais habituais entre a família, onde pais e filhos se revelavam artistas insignes, e assim tivera ensejo de admirar de muito perto, encantado e perplexo, a formosa e meiga Ruth Carolina exibir-se com as lindas canções do seu repertório, de suas mãos recebendo mesmo a linda Rosa, tal como agora havia acontecer no salão de Catarina de Médicis. Muito bem, ouvintes, amigos, irmãos do Ideal Espírita.
Como estamos vendo, a teia se envolve todos os personagens do nosso livro. A teia, que diríamos a teia do destino, ou a teia que irá fazer com que consequências graves, sofrimentos atrozes, vá atingir todos os personagens deste livro. Esse Reginaldo de Trulles, agora qualificado pelo espírito Charles, na verdade, não somente neste livro, Nas Voragens do Pecado, mas também nos dois seguintes que pretendemos ler para os nossos amigos ouvintes, será um personagem sempre presente em toda a história e que no final todos nós veremos as consequências danosas da sua ação. No próximo programa, continuaremos lendo então o terceiro capítulo do livro Nas Voragens do Pecado. Terceiro capítulo da segunda parte, evidentemente. Que Jesus nos abençoe e nos proteja agora e sempre.